de número 38 apenas. Hebreus capítulo de número 10, versículo número 38. Diz assim: mas o justo viverá da fé. Mas o justo viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer. Lembro-me que no meu começo de vida cristã, foi-me ensinado um tipo de fé cujo o foco principal era receber de Deus as suas bênçãos, mas não um fundamento para a vida como um todo. Porque o que nós temos aqui, o autor de Hebreus, aplicando fé como algo em que baseia a nossa vida, em que orienta a nossa vida. Viver da fé. Em Romanos, capítulo número 1, no versículo número 17, Paulo fala que o justo pela sua fé viverá. E Abacuque também, Abacuque capítulo 2, versículo 5, se eu não me engano, ele também fala: e o justo pela sua fé viverá. Então nós temos aí 3 textos bíblicos que colocam a fé não como um acessório para nos ajudar nas dificuldades próprias do dia a dia, não, mas a fé como um fundamento de vida. E uma vida em plena comunhão com Deus. Hebreus capítulo número 11, versículo número 1, tem aí a definição bíblica do que é fé. Fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Fé não é uma ação em si. Fé é uma capacidade. É uma capacidade de crer no Deus invisível. Um Deus cuja glória os nossos olhos ainda, por enquanto, não contemplaram. A Bíblia é clara em dizer que nenhum homem viu a Deus. Mas sem o ver, nós cremos que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Agora, como é possível termos essa fé que fundamenta a nossa vida, fundamenta a nossa existência e projeta esse relacionamento com um Deus que é invisível? Essa fé que marca a vida do justo, que caracteriza a vida do justo, é um dom de Deus. É um dom de Deus. Por isso que em Efésios, capítulo número 2, versículo número 8, Paulo diz que nós somos salvos pela graça de Deus, mediante a fé, e que isso não vem de nós, é dom de Deus. Quando nós lemos 1 Coríntios capítulo número 11 sobre os dons espirituais, nós vemos lá a fé como um dom concedido pelo Espírito Santo de Deus. Portanto, essa fé que a Bíblia aqui nos apresenta não pode de forma alguma ser confundida com pensamento positivo. E eu vejo muitos pregadores fazendo essa doida mistura, confusão. Como assim, irmão Clécio? Eu já vi, por exemplo, pregadores, para tentar ilustrar o que é fé, usaram, por exemplo, o simples ato de você pegar um ônibus num determinado ponto,
até o destino. Com o seguinte argumento: olha, você entra naquele ônibus crendo que o ônibus vai chegar no destino que está marcado ali na frente do ônibus. E usar esse fato do cotidiano para ilustrar a fé, mas isso não é fé, irmão. Por quê? Porque a confiança que você tem de entrar num determinado ônibus, num determinado ponto, com destino a um determinado bairro ou cidade, essa confiança é produto da lógica. Porque o ônibus faz aquele trajeto todo o dia. Mas quando Deus falou com Abraão e o chamou para sair da sua terra, a abandonar todo o conforto e segurança promovido pela sua parentela e ir rumo a uma cidade, um lugar, um ponto desconhecido, Abraão não se baseou na lógica para obedecer, porque ele estava saindo do conhecido rumo ao desconhecido. E o que levou Abraão a obedecer à voz de Deus foi porque ele creu que é Deus e que seria o melhor a fazer, mesmo sendo rumo ao desconhecido. Então, fé não é produto da lógica. O pensamento positivo, por observação, por experiência no cotidiano, pode produzir algum tipo de confiança, algum tipo de esperança, mas fé não. Eu costumo dizer que a fé, ela é produto da voz de Deus. Todos os homens, todas as mulheres de fé, cuja a vida de fé estão descritas nas Sagradas Escrituras, em algum momento da vida deles, eles começaram a ouvir a voz de Deus. E eles começaram a crer em Deus. Eles começaram a crer no poder de Deus. Eles começaram a crer nas promessas de Deus. Eles começaram a crer no propósito de Deus. Mas isso não foi produto da mente deles. Foi produto da voz de Deus na mente deles, ou no coração deles. Já citei aqui Abraão. Podemos dizer o mesmo de Isaac, seu filho. Podemos dizer o mesmo de Jacó, filho de Isaac, neto de Abraão. Podemos falar o mesmo de Moisés. Podemos falar o mesmo de Davi. Homens que um dia ouviram a voz de Deus e creram no que Deus disse a eles. Podemos falar de Isabel, mãe de João Batista. Podemos falar de Maria, mãe de Jesus. Podemos falar de Maria Madalena, que foi discípula de Jesus. Por pessoas, mulheres, que ouviram a voz de Deus, que ouviram o chamado de Deus, creram e passaram daí por diante a viverem para Deus, segundo a medida de fé que Deus concedeu a elas. Pessoas que, por sua fé em Deus, viveram vidas extraordinárias, mas não porque eram competentes de forma extraordinária, não, mas porque simplesmente creram em Deus. Porque Deus, ele tem prazer, irmãos, em fazer coisas extraordinárias através de pessoas comuns. Por isso que lá em 1 Coríntios capítulo número 1, Paulo escreve, declarando o quê? Que Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Que Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Deus me escolheu, Deus te escolheu, não porque fôssemos sábios, não porque fôssemos fortes, pelo contrário, Deus nos escolheu justamente por conta da nossa ignorância, por conta da nossa fraqueza, por conta da nossa limitação, para que por meio da nossa fé, Ele manifeste o extraordinário, e que todos saibam que é Deus na minha vida, que é Deus na tua vida, aleluia. Movemos-se de forma incomum, extraordinária. Quando nós vemos a história de vida de Abraão, nós vemos que ele começou a ouvir a voz de Deus, e ouviu a voz de Deus até a sua morte.
Quando nós vemos a história de Moisés, irmãos, nós observamos que Moisés, depois que ele ouviu a voz de Deus na sarça ardente no Horebe, ele não cessou de ouvir a voz de Deus. Nós observamos que depois que Isaías começou a ouvir a voz de Deus, ele não cessou de ouvir a voz de Deus. Depois que Jeremias começou a ouvir a voz de Deus, irmãos, ele não cessou de ouvir a voz de Deus. Quando você lê o livro de Ezequiel, você vê que depois que Ezequiel contemplou a glória de Deus e passou a ouvir a voz de Deus, Ezequiel não cessou de ouvir a voz de Deus. Quando nós lemos o livro de Daniel, nós vemos que depois que Deus começou a se revelar a Daniel, dando discernimento do Espírito de Daniel, falar com Daniel, Daniel não cessou de ouvir a voz de Deus. Então nós podemos dizer que esses homens, eles viveram ouvindo a voz de Deus. Portanto, eles viveram pela fé. Porque Deus não cessava de falar com eles. Porque sempre que Deus falava, eles criam. Você pode glorificar a Deus por isso? Sempre que Deus falava, eles criam. E obedeciam. E faziam em conformidade ao que Deus havia falado. Doesse a quem doesse, custasse o que custasse. A prioridade deles era viver crendo naquilo que Deus havia dito. Independente da circunstância, estando dentro de uma cova de leões como Daniel, estando dentro de um poço lamaçado como Jeremias, ou sendo maltratado como Isaías, independente das circunstâncias, esses homens viveram pela fé, conservaram o relacionamento com Deus. Por quê? Porque eles não cessaram de ouvir a voz de Deus e de obedecer. E é essa verdade, irmãos, que dá a tônica do nosso relacionamento com Deus. É interessante que se nós não fomos estimulados pelo Espírito Santo a esse zelo de ouvir a voz de Deus, irmãos, nós podemos passar dias sem se preocupar com isso. Sabe por quê? Por causa do mundo colorido e belo que nos cerca. E Deus é invisível. Mas o espírito de adoção de filhos, quando ele habita no crente, ele coloca no crente esse desejo de ouvir a voz de Deus e crer no que Deus diz. Essa semana eu aconselhei um irmão cuja alma se encontrava angustiada. Por qual razão? Por conta das pressões do excesso de trabalho, o cansaço físico acumulado. Ele não estava conseguindo dedicar-se adequadamente a orar, a meditar a palavra, enfim, a ouvir a voz de Deus. E ele manifestou assim uma profunda tristeza, um profundo descontentamento, uma tremenda autorreprovação. E a gente já vinha conversando e também eu intercedendo pela vida dele. Aí eu disse para ele, não, você tem que estar contente por essa tristeza. Parece loucura, né? Está contente por causa dessa tristeza? Porque isso é a maior evidência de que você é nascido de novo. O fato dele estar incomodado, de não ter um tempo de qualidade com Deus, o fato dele se sentir angustiado, entristecido,
o fato de ele se sentir vazio, o fato de ele se sentir distante de Deus, e isso o incomodar, isso o preocupar, é a maior evidência de que ele é um homem regenerado e convertido a Deus. Eu disse para ele: varão, o que você está passando é uma fase, é um inverno espiritual. E eu disse: que inverno? O inverno, irmãos, em lugares onde ele é mais rigoroso, aqui nós não temos neve, a temperatura não cai abaixo de zero, mas em lugares onde o inverno é rigorosíssimo, quando se olha para a vegetação, o que se vê é morte. O que se vê é uma melancolia. Por isso que as regiões mais frias, as pessoas são propensas à depressão. Países como a Finlândia e a Islândia, que são muito frios, têm um altíssimo índice de suicídio, mesmo com um altíssimo nível de qualidade de vida, índice de desenvolvimento humano e tudo mais. Por quê? Porque o inverno, ele é triste, ele é melancólico. No inverno as árvores não têm folhas, não têm frutos, aqueles galhos ressequidos, horrorosos. Mas passado o inverno, quando as plantas se recuperam, quando as plantas florescem na primavera, quando elas começam a dar o seu fruto, aquela fase ruim, aquela fase melancólica, aquela fase feia, ela passa e dá lugar ao novo. E na nossa vida espiritual nós experimentamos invernos espirituais, nós experimentamos depressões espirituais. E isso não faz de você menos filho ou menos filha de Deus. Não faz. Isso não faz de você alguém reprovado ou rejeitado por Deus de forma alguma. Na verdade, a forma como você lida com o inverno espiritual na sua vida, como eu citei aqui no caso do irmão, expressa se você realmente é nascido de Deus, expressa se você realmente teve um coração regenerado pela fé em Jesus Cristo. Porque alguém que não se incomoda, que não se entristece de ter tempo de qualidade com Deus, é de se duvidar se nasceu de novo. Porque não é na pessoa uma inclinação do Espírito para ter comunhão com Deus pela fé. Mas quando nós vivemos realmente pela fé em Deus, ouvir a voz de Deus, como eu já citei aqui a história de alguns personagens bíblicos, se torna uma constância na nossa vida. E quando você não ouve, é motivo de preocupação. Você fica preocupado, você fica incomodado. E ouvir a voz de Deus, irmãos, é algo que é muito amplo e também bastante particular para cada um de nós. Porque ouvir a voz de Deus no Espírito interior não é somente você ter uma palavra de revelação ou uma palavra de profecia para entregar para alguém. Isso também é ouvir a voz de Deus, isso também nos edifica. Ouvir a voz de Deus no nosso espírito não é somente você ter a revelação de um texto bíblico para subir no púlpito e pregar. Ouvir a voz de Deus não é simplesmente não é somente ter a resposta de Deus para as suas perguntas, ou direção de Deus para as suas tomadas de decisão. Não é apenas isso. É isso também, mas não é apenas isso. Mas ouvir a voz de Deus é principalmente, irmãos, ter o testemunho do Espírito Santo sobre a sua palavra e desenvolver uma convicção inabalável acerca do que Deus já disse em sua palavra.
não sei se isso acontece com você, mas amanhã eu acordo com um versículo bíblico. Acordo com o Espírito testificando algo comigo. Alguém já teve essa experiência? Alguém já teve essa experiência? Amém? Nessa madrugada mesmo eu não passei muito bem, por conta de algumas coisas assim que eu comi um pouco demais numa festa de aniversário. Aí eu nunca tive isso, mas eu sabia do sintoma. Aí eu tive como é que chama? Um refluxo inconveniente. Então eu fui para a sala. E ali Deus começou a explicar algumas coisas comigo. Sobre viver no reino de Deus. E entre muitas coisas que eu estava pensando, veio essa palavra para mim. E logo pela manhã, assim, eu costumo tomar café e ver alguma mensagem, alguma pregação. Então, aqueles vídeos que eu mando para vocês de manhã, do John Piper, por exemplo, devocional, aquilo ali faz parte do meu café da manhã. Hoje eu mandei do Luciano Subirá, né? Amém de Cristo. Mas, além do Luciano Subirá, eu vi um outro vídeo de um pregador famoso, e que ele falava assim, era um vídeo de 4 minutos, que ele falava assim, que tudo que nós estamos vivendo hoje é produto das nossas decisões do passado, das nossas escolhas do passado. E eu parei e pensei assim, será mesmo? Será mesmo? Aí eu me lembrei de José. José exerceu seu livre-arbítrio, irmãos, para ir parar na casa de Potifar. Aí eu fiquei pensando, coitado do José, como que José exerceu o livre-arbítrio dele para parar na casa de Potifar, para parar no presídio egípcio, para subir no trono. Aí eu fiquei pensando assim, mas quais decisões que José tomou para aquilo acontecer? Como que José planejou aquilo? Planejou, irmãos? Aí eu fiquei pensando em Davi, quais decisões que Davi tomou para fazer dele rei de Israel. Aí você começa a viajar na Bíblia, né? Agora eu já estou pensando em gente que nem tinha pensado. O profeta Samuel. Aí eu começo a pensar, quais decisões que o profeta Samuel tomou para chegar onde ele chegou, para se tornar quem ele se tornou. Irmãos, eu não quero dizer com isso que, não quero negar com isso que as nossas atitudes têm as suas consequências. Mas nós precisamos entender que a nossa vida hoje não é 100% produto das nossas escolhas. Porque Deus governa a história mundial e Deus governa a minha história e a sua história particular. E Deus provê circunstâncias que nos pressionam em direções que por nós mesmos nós jamais iríamos. Eu sempre falo para minha esposa, a gente começa cada ano de um jeito e não sabe como é que vai terminar. É verdade ou não é, irmãos? A gente faz plano, a gente faz meta. Nesse ano, no começo do ano, eu recebi 2 profecias idênticas, de profetas diferentes. Que o novo de Deus viria sobre a nossa vida. Irmão, depois disso passou 3 meses de mesmice. E daqui a pouco, irmãos, o novo começou a acontecer. Mas não por minha escolha, mas pela soberania de Deus na minha vida, pelo governo de Deus na minha vida. Deus começou a desenrolar secretamente incapaz de desenrolar por conta própria, como fruto do meu processo decisório. Então nós temos sim capacidade de escolha, nós somos sim responsáveis pelas consequências das decisões
que nós tomamos, mas nós precisamos ser conscientes que Deus intervém no curso da nossa história, queira você ou não, goste você ou não. Deus pode tanto te surpreender quanto te frustrar. Que isso, pastor? Deus não nos frustra. Frustra e frustra bem bonito. Deus nos frustra para desarmar a nossa arrogância. E Deus nos surpreende para renovar a nossa esperança. Você crê nisso? Você pode glorificar o nome do Senhor por isso? Porque nós, em nossa arrogância, nossa, não, eu vou fazer, eu vou acontecer, e daqui a pouco, irmãos, começa a desabar, desmoronar tudo. Começa a dar tudo errado. Aí você pensa que é o olho gordo, você pensa que é o diabo, né? Você pensa que é o seu vizinho feiticeiro, não é nada disso. Pensa que são os recalcados, não sabe nada disso. É Deus te frustrando para desarmar o seu orgulho. Dureza escutar esse tipo de verdade, né? Mas é a verdade. É a verdade que nos liberta, é a verdade que nos santifica, é a verdade que nos molda a imagem e semelhança de Cristo. Agora, irmãos, você precisa de fé para lidar tanto com a frustração que Deus provoca na sua vida, quanto com as surpresas que Deus promove na sua vida. Você precisa de fé para se submeter à frustração e ainda assim continuar adorando. E você precisa de fé para continuar dependendo de Deus quando Deus te surpreende com uma bênção tal que você nem esperava, que você nem imaginava. Porque em Efésios capítulo 3, Paulo diz que Deus é poderoso para fazer muito mais do que nós pedimos ou imaginamos. Ele nos surpreende. Então você precisa de ter fé para receber uma surpresa de Deus. E você precisa de ter fé para continuar nos trilhos depois que Deus te surpreende. Para que a bênção não se converta em uma triste maldição. Portanto, irmãos, fé que é fundamento da nossa vida, ela deve ser exercitada no ouvir a voz de Deus e crer no que Ele diz. Isso é quando ouvimos o Evangelho, ingressamos no reino e a cada dia que vivemos na presença de Deus. A perseverança que nós precisamos ter até o final da nossa peregrinação depende, irmãos, de como a nossa fé está sendo alimentada pela voz do Espírito de Deus. Pode conversar com todo e qualquer desviado, irmão. Pode conversar com todo e qualquer desviado, que antes dele romper a comunhão com a igreja, negar a fé de alguma coisa, ele vem em um processo de decadência. Por isso que eu costumo dizer que ninguém cai aonde tropeça. Você tropeça aqui, você cai lá na frente, com peso do corpo. Então, o crente ele começa um processo de decadência quando ele deixa de ter comunhão diária com Deus. Quando ele quer abrir o livro de Salmos só quando está angustiado. Quando ele quer sortear uma palavra de Deus, né? Ô Jesus, fala comigo, Jesus. Tu. Quando ele não sabe o que fazer da vida. Ou quando ele usa a caixinha de promessa para ter uma palavra por dia.
pessoa fica na letra, irmãos. E ela fica focada tão somente no suprimento da sua necessidade. O justo viver pela fé, irmãos, é muito mais do que ele ter a sua necessidade suprida. Mas ele é viver em obediência a Deus contra tudo e contra todos. É viver pela fé, é viver contra o curso desse século. Viver pela fé é você falar a verdade, mesmo correndo o risco de ser punido pelos homens, ou criticado, ou zombado pelos homens, mas crendo que será recompensado por Deus. Você viver pela fé. Viver pela fé é você dar testemunho do Evangelho a alguém que, aos seus olhos, ela não vai dar crédito algum para a sua palavra, mas se o Espírito de Deus te inclinou a encostar na pessoa, como fez Filipe lá com o eunuco, e ali ele explicou Isaías 53 para o eunuco, e aquele eunuco creu e desceu imediatamente as águas. Por quê? Porque Deus foi Deus quem inclinou o Filipe para fazer isso. E talvez você já tenha essa experiência de estar em algum lugar e Deus te inclinar a pregar o Evangelho a alguém que você nem conhece. Se a sua fé não é sólida o suficiente, o que começa a acontecer na sua mente? Um processo de resistência que vai te levar a desobediência. Como assim, não cresce? Deus inclina o seu coração para pregar alguém. E se a sua fé não é sólida o suficiente, você começa a contra-argumentar. Mas eu nem conheço a pessoa. O que ela vai pensar de mim? Será que ela vai achar que eu sou meio fanática? Irmão, no terceiro momento você não vai nada, a pessoa foi embora, você já foi para outro lugar e nada aconteceu. E ao invés de crer naquilo que Deus disse, você duvidou. Viver pela fé, irmãos, é você crer que está na direção certa, mesmo quando os ventos são contrários, os mares são bravios, mas você tem a convicção: eu estou na direção que Deus me mandou andar. No começo da minha fé, irmãos, eu errei muito, sabe por quê? Porque eu achava que para Deus estar no negócio, tudo tinha que correr certinho, tudo tinha que fluir. Porque eu ouvi a voz de Deus, vai ficar fácil. Porque foi a forma errada como eu fui ensinado. Irmãos, mas como que a vida de Davi ficou difícil depois que Samuel ungiu o rei? Se Davi não tivesse convicção no Espírito, acerca da função, acerca do seu chamado, acerca do propósito de Deus na vida dele, ele largava a mão. Como diz o caipira, jogava a enxada no mato. Irmãos, como que a vida de Jeremias ficou difícil depois que Deus começou a falar frequentemente com ele. E olha que Jeremias teve um momento aí que deu uma vacilada. Irmãos, como que a vida de Ezequiel ficou complicada, irmãos. Depois que Deus começou a falar com ele. Mas irmão Clécio, então é muito negócio ouvir a voz de Deus. Os crentes são malandros, né? Mas se eu começar a ouvir a voz de Deus, ao invés da minha vida melhorar, vai ficar mais difícil, então, né? Deixa pra lá, né? Irmãos, a vida de Isaías ficou mais difícil,
ele crer em Deus e trilhar o caminho da verdade. Sabe por quê? Porque as pessoas ao redor dele estavam vivendo na mentira, na idolatria e na rebeldia. Sabe por que a vida de Jeremias ficou mais difícil depois que Deus começou a falar frequentemente com ele? Porque ele ouvia a voz de Deus, ele tinha convicção de que Deus queria, mas as pessoas que conviviam com ele, elas não queriam saber da voz de Deus, elas queriam saber da voz do espírito de engano que operava na vida dos falsos profetas. Então, embora Jeremias fosse rejeitado, maltratado, perseguido, caluniado, agredido, aprisionado, por ouvir a voz de Deus, ele tinha o refrigério da presença de Deus. Ele tinha em si, irmãos, o consolo do Espírito Santo de Deus, que os seus contemporâneos não tinham. Então, embora muitos por aí preguem que viver pela fé, ouvir a voz de Deus, vai tornar você um homem vitorioso, uma mulher vitoriosa, segundo os moldes desse mundo, irmão. A Bíblia nos diz que viver pela fé, que ouvir a voz de Deus e obedecer a Deus, vai nos fazer vitoriosos segundo o modelo da Bíblia. Ou seja, nós teremos vitória sobre o pecado, teremos vitória sobre o diabo, teremos vitória sobre o mundo e por fim teremos vitória sobre a morte. Mas isso não quer dizer que em todo tempo você vai ter saúde, que em todo tempo você vai ter dinheiro e que em todo tempo as pessoas vão te querer bem. Irmãos, eu aprendi uma coisa, que quem tem dificuldade de lidar com a rejeição dos homens é porque ainda não desfruta plenamente do amor de Deus. Eu vou repetir. Quem tem dificuldade de lidar com a rejeição dos homens é porque não aprendeu ainda, não desfruta ainda da plenitude do amor de Deus. Porque quando nós desfrutamos da plenitude do amor de Deus, quando nós desfrutamos da plenitude do Espírito de Deus, irmãos, nós enfrentamos a rejeição dos homens com mais maturidade. Nós suportamos perseguições, calúnias, difamações com mais equilíbrio, como foi a exemplo do apóstolo Paulo. O homem que, desde quando ouviu a voz de Deus pela primeira vez a caminho de Damasco, não cessou de ouvir a voz de Deus e andar na contramão desse século, crendo que obedecer a Deus era melhor do que satisfazer a própria carne, crendo que caminhar no Espírito é muito mais proveitoso do que caminhar na carne, que as gratificações da carne, irmãos, não passam de engano do pecado, mas que a plena satisfação do Espírito é que realmente nos preenche, é que nos realmente faz alegres. Portanto, o Espírito Santo de Deus, irmãos, está nos convocando essa noite a vivermos pela fé, de fato, ouvindo a voz de Deus frequentemente, a fim de nós obedecermos a Deus e andar na contramão deste. Eu me lembro do testemunho de um pastor que chegou num ponto do seu ministério que tudo estava indo mal. Um monte de conflitos dentro da igreja. Ele se sentindo vazio e seco, sem ter realmente palavra para pregar para a igreja. Deus frustrando os seus projetos. Pessoas que ele havia confiado, traindo a sua confiança. Esse pastor, eu não me lembro o nome dele, porque eu li a história dele, eu acabei gravando, achei muito interessante. Ele chegou, irmãos, num inverno espiritual, uma angústia tão grande, que ele fez um propósito com Deus, que
chamou muita atenção. Ele entrou no seu escritório e, ao invés de orar, ao invés de derramar lágrimas, ao invés de expressar toda a angústia da sua alma, ele ficou em silêncio. Ele não falava nada, esperando que Deus falasse com ele. Então ele entrava de manhã cedo no escritório, ficava até a hora do almoço em silêncio. Ia para casa, almoçava, voltava ao escritório e ficava até o final da tarde em silêncio. Vocês experimentou fazer isso? Quem não está acostumado, pensa que vai pirar, porque passa tanta bobeira na cabeça. Porque a gente está tão acostumado a ter barulho na cabeça, a gente está tão acostumado a estar cercado de gente, que aí a gente me entende, Deus não fala comigo, mas não fala mesmo. Então esse pastor fez isso no primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, irmãos. Entrava de manhã, saía do almoço, depois voltava à tarde. Querendo ouvir a voz de Deus. Porque ele chegou num ponto, irmãos, que ele estava tão perdido, que ele sabia muito bem, ou Deus assume com toda a situação, ou não tem o que eu fazer. Se não me falha a memória, irmãos, Deus começou a falar com ele a partir do 5º ou do 6º dia. E Deus começou a lidar com tudo que estava errado no coração dele, que estava obstruindo a sua comunhão com Deus. E a partir desse ponto, irmãos, começou uma nova história, começou uma nova realidade para aquele pastor. Aí ele começou de fato a viver pela fé. Não por aquilo que os seus olhos veem, mas por aquilo que Deus diz. Eu creio que esse pode ser um desafio para essa semana para nós. De ficarmos a sós, irmão, e ouvir Deus. Quando Deus se revelou a Moisés no Monte Horebe, Moisés estava o quê? Sozinho. Quando Deus se revelou a Samuel no quarto dele, Samuel estava sozinho. Quando Deus se revelou a João Batista no deserto da Judéia, João Batista estava sozinho. Quando Deus se revelou a Elias no Monte Horebe, Elias estava sozinho. Você quer viver pela fé? Alguém aqui quer viver pela fé? Alguém quer aqui ouvir a voz de Deus frequentemente? Você precisa começar a aprender a ficar sozinho. Não é sozinho pensando um monte de bobagem. É ficar sozinho em expectativa. Deus, fala comigo. Deus, aumenta a minha fé. Deus, revela a mim a tua palavra. Quem está disposto a fazer isso essa semana? Não é um compromisso comigo que você vai fazer. É um compromisso entre você e Deus. De gastar essa semana aí, quem sabe a outra também, vai depender do tamanho da sua sede, de ficar sozinho e só pedir: Deus, fala comigo. O Senhor falou com os homens e as mulheres da Bíblia, fala comigo. O Senhor fala com o pastor Gladson, então fala comigo. Você precisa aprender que viver pela fé é viver ouvindo
a voz de Deus, crendo no que Ele diz e obedecendo a sua vontade. Só assim você vai ter realmente experiência com Deus. Só assim você vai realmente conseguir cumprir com o propósito de Deus e viver tudo o que Ele tem para você. Coloquemos de pé. Vamos orar. Pai Celestial.